Ontem nós perguntávamos quais eram os seus desafios. Hoje nós vamos perguntar quem é você. Para começo de conversa. Quais eram os seus desafios? Hoje nós vamos perguntar quem é você. De maneira que preparem-se. Preparem-se que eu vou, então, passar agora um material para que vocês assistam aí. Preparem-se que eu vou, então, passar agora um material para que vocês assistam aí. E já façam comigo a técnica para nós iniciarmos os nossos trabalhos dessa noite. Ok? Estou abrindo agora. E já façam comigo a técnica para nós iniciarmos os nossos trabalhos dessa noite. Ok? Estou abrindo agora. Papel e caneta, para o caso de precisarem. Muito bem. Papel e caneta. Você se apresente. Imagine que está numa entrevista. Ok? Vamos conversar. Essa técnica, ela parte do princípio que você está sendo entrevistado. Ok? Vamos conversar. Essa técnica, ela parte do princípio que você está sendo entrevistado. Começando. Imagine que está numa entrevista. E o entrevistador pede que você se apresente. Quem é você? Use uma palavra para definir quem é você. Primeiro, você vai escrever como você se vê. Depois, você vai escrever como você é visto pelos outros. É do mesmo modo? Como você se vê e como você é visto é um exercício de percepção. A percepção é uma palavra muito significativa no processo de construção da identidade, porque pelo olhar do outro, a pessoa é revelada e muitas vezes não condiz com a opinião do seu próprio olhar, mas é um grande aprendizado. Muito bem. Então, vamos dialogar um pouquinho sobre essa provocação. Ontem nós conversávamos que a gente precisa tomar consciência de que tem um desafio, uma ameaça, para poder analisar a sua capacidade de enfrentar essa ameaça. Para poder analisar a sua capacidade de enfrentar essa ameaça. E hoje nós, então, estamos diante de uma provocação. Quem é você diante das suas ameaças? Quem é você diante de você mesmo? Quem é você diante da outra pessoa? Diante das suas ameaças. Quem é você diante de você mesmo? Quem é você diante da outra pessoa? Eu proponho que cada um aí escreva uma palavra, pense numa palavra, para se caracterizar. Como você se vê? Eu proponho que cada um aí escreva uma palavra, pense numa palavra, para se caracterizar. Como você se vê? Da mesma forma, eu proponho que, paralelo a essa palavra, você ponha outra palavra. Como você é visto? Como você acha que você é visto? Eu proponho que, paralelo a essa palavra, você ponha outra palavra. Como você é visto? Como você acha que você é visto? Porque muitas vezes a gente estampa um personagem para ser aceito. Talvez para fugir de uma impossibilidade de solucionar uma questão.
Então, a gente costuma criar personagens para a gente mesma. Como nós estamos aqui numa terapia, cara a cara com o nosso problema, com o nosso desafio, então vamos nos desnudar aqui, tirar o personagem e pensar como eu me vejo. Eu sou alegre, sou triste, sou tenso, sou desatento, sou alguém que não presta atenção no outro, sou alguém... Como que eu sou? Que adjetivo eu daria para mim? Pode ser substantivado também. E como que os outros me veem? As pessoas, às vezes, veem o personagem, não veem a figura real. Então, como você se vê e como você é visto? Eu vou mais além. Como você gostaria de ser visto? Você é alguém que enfrenta? Você é alguém que foge, que recua? Evidentemente que todos nós enfrentamos situações. Mas, às vezes, você não se expõe dessa forma. Então, você vira um personagem de você mesmo, muitas vezes. Sem aqui querer caracterizar nenhum de nós aqui do grupo, como eu disse no começo, é uma provocação para que a gente possa retomar o nosso trabalho iniciado ontem. Nós temos um desafio. Quem sou eu diante desse desafio? Ou melhor, quem sou eu diante de mim? Nós temos um desafio. Quem sou eu diante desse desafio? Ou melhor, quem sou eu diante de mim? Eu estou olhando aqui os textos. Será que alguém colocou... Vamos tomar aqui uma pessoa, uma referência. Alguém que colocou, que tem aí a coragem de colocar quem é, como se vê. Deixa eu ver aqui, o Jorge, suas frases estão sendo repetidas. É verdade, esse processo, ele cria um eco. Eu tentei tirar, mas é do próprio programa, por isso que eu estou falando e estou fazendo pausa, porque há um atraso na reprodução lá no YouTube. Mas é do próprio programa, por isso que eu estou falando e estou fazendo pausa, porque há um atraso na reprodução lá no YouTube. Esse programa é o StreamYard, eu falo aqui e ele tem um tempo para ser recebido aí. É tecnológico esse programa. É o StreamYard, eu falo aqui e ele tem um tempo para ser recebido aí. Mas vocês estão conseguindo captar minha mensagem? Mas vocês estão conseguindo captar minha mensagem? Muito bem. Eu gostaria que alguém aí do grupo colocasse, só para a gente ter assim um exemplo. Muito bem. Eu gostaria que alguém aí do grupo colocasse, só para a gente ter assim um exemplo. Como se vê? Quem é o corajoso aí? Quem é que colocou aí para mim como se vê? Como você se vê? E como você é visto? Quem é o corajoso aí? Quem é que colocou aí para mim como se vê? Como você se vê? Como você é visto? Alguém, eu estou procurando aqui para ver se alguém... Esse eco é do programa, viu, gente? Eu estou procurando aqui para ver se alguém... O eco é do programa. Na retransmissão, ele repete. Mesmo assim, eu peço que as pessoas silenciem aí o microfone para ver se ajuda. Vamos lá, alguém colocou como se vê? Deixa eu ver aqui. Eliene, você quer colocar aí como você se vê?
Vamos lá, alguém colocou como se vê. Deixa eu ver aqui. Eliane, você quer colocar aí como você se vê? Ela se vê como uma pessoa intermediadora e ela é vital como controladora. E como você é vista, você já colocou as duas coisas aí. E ela é vital como controladora. As pessoas veem você como controladora? É vista? Você já colocou as duas coisas aí. As pessoas veem você como controladora? As pessoas veem você como controladora? João, como você é visto? Como você se vê? Quer aceitar essa provocação aí? João, como você é visto? Como você se vê? Quer aceitar essa provocação aí? João, como você é visto? Como você se vê? Quer aceitar essa provocação aí? Deixa eu ver, João. O eco melhorou, não, gente? Aí, baixou aí um pouco? Eu dei umas mexidinhas aqui. Tá sem eco? Parece que deu uma reduzida, não? Bom, eu provoquei o João, mas ele não reagiu. Esse jogo da percepção, esse jogo de percepção, essa técnica, ela é muito importante. Em determinadas situações, a gente pensa, né, que tá comunicando bem uma situação e, na verdade, não está. A outra pessoa está recebendo um feedback completamente diferente. E esse desencontro, esse causa muitos ruídos, seja qual for o ambiente. E esses ruídos nessa comunicação, pelo fato das pessoas se colocarem de um jeito, mas querendo ser vistas de outro, isso pode causar muitas frustrações. E os desafios que a pessoa enfrenta, sobretudo, os desafios que ela enfrenta, e essa frustração vinda, ela pode ser solucionada com uma análise de percepção. É muito importante essa análise de percepção que cada um possa ter de si e de si para com o outro por causa da nossa comunicação. Nós não vivemos num ambiente solitário, mesmo que a gente se tranque em casa, como agora, fazendo isolamento social, mas a gente ainda assim se comunica. As pessoas ficam querendo saber como estamos, o que está acontecendo, etc. Então, mesmo assim, a gente está se comunicando. Mas na nossa rotina, no nosso processo evolutivo, é muito importante que essa percepção seja sempre um ponto de referência para a gente saber como eu estou me relacionando com o outro, e esse outro é o meu desafio. Não digo só o outro pessoa, mas o outro modo de vida, o outro cultura que você opte por praticar, e assim, nossas vivências, elas são muito importantes nessa parte. Telefone ali. Ok? Muito bem. Vamos continuar, então, aqui com a nossa... o João, deixa eu ver se ele... Não... Beleza, então parece que o eco
Saiu, né? Consegui aqui dar umas mexidinhas. Parece que estamos agora sem eco. Vamos, então, continuar aqui nossa conversa. Tudo isso é porque nós temos um processo evolutivo, tá? E esse processo evolutivo, ele conversa com o nosso corpo e o externo. Então, nós temos linguagens, o nosso corpo, ele vai falando, ainda que ele esteja parado, mas ele vai falando. E aí nós vamos ver os elementos que nós temos que permitem que a gente demonstre essas linguagens que nós temos que enfrentar na nossa rotina. Eu queria mostrar agora um paralelo. Deixa eu ver se eu consigo que ele entre aqui. Eu queria mostrar um paralelo entre os nossos chakras, que são os nossos centros energéticos, e o nosso sistema endócrino. Tá? Vou colocar aqui um material para a gente poder dar uma olhada. Então, eu fiz aqui trouxe aqui uma ilustração para que a gente pudesse comparar aqui que na rotina dos acontecimentos, os desafios, eles precisam ser enfrentados, né? E os obstáculos, eles precisam ser superados, de um modo ou de outro. A gente não pode viver num impasse eterno. A gente tem que atravessar a fronteira, tem que atravessar o córrego, seja qual for a expressão que você use para dizer que a gente tem que se movimentar. E a energia do Reiki, nessa terapia, ou em qualquer terapia que envolva a energia do Reiki, ela é uma espiral, ela é circulando, você não pode estar com ela estagnada, porque você tem prejuízos de toda ordem, inclusive de raciocinar saídas, né? E não desmerecendo o conhecimento adquirido externamente, quanto mais você se conhecer internamente, mais você estará preparado para encontrar soluções. Porque no processo evolutivo, na sua jornada, a pessoa, ela passa por várias fases. Digamos que inicialmente ela tente satisfazer aí as necessidades básicas. Depois ela vai priorizando uma vida mais prazerosa e materialmente falando. Depois ela caminha para uma vida engajada, isso mais comprometida com o coletivo, por meio, assim, das atividades que ela realiza, que vai procurando desenvolver aí sua capacidade até alcançar uma vida com significado, que é uma vida comprometida aí com a espiritualidade, comprometida em ser uma pessoa posicionada e com uma identidade definida. Não é que a gente não tem uma identidade, é o posicionamento dessa identidade. E isso não é uma questão de idade, isso é uma questão de maturidade. Então, nesse processo de mudança de dentro para fora, é importante conhecer aí as linguagens do corpo, porque o corpo tem uma série de glândulas. Eu estou exibindo essa figura, esperando que vocês, e até deixando um pouco na tela, para que vocês possam olhar a relação aqui entre os nossos os centros energéticos, representados aqui pelos 7 chakras, e o sistema endócrino, que são as nossas glândulas que produzem hormônios. Então, essa série de glândulas, que é responsável pela produção de hormônios, elas têm as suas principais. Digamos que dentro do sistema endócrino, nós temos a hipófise, vocês podem olhar lá na cabeça, que é a mesma pituitária, a pineal, a tireoide, que é vamos chamar na garganta,
as paratireoides, o timo, que já é sobre o coração, as suprarrenais, que é lá nos rins, pâncreas e as glândulas sexuais, pâncreas no estômago, as glândulas sexuais já mais embaixo. E esse, paralelo a isso, então, nós vemos que o corpo produz, tem também um sistema dos chakras, que são responsáveis pelo equilíbrio do corpo físico, mental, emocional, e também responsável pela canalização da energia vital, que é, no caso do reiki, é recebida com a imposição das mãos. E quem faz essa transmissão é a pessoa que sintonizada em reiki. Mas aqui na nossa terapia, nós estamos trabalhando possibilidade das pessoas trabalharem também suas energias e suas formas para energização dos seus pontos vitais. E não é à toa que cada chakra, cada centro energético localizado na região das glândulas endócrinas, né, eles têm um efeito potencializador aí da sua qualidade de vida, da sua saúde. Eu vou passar para vocês, quem não é reikiano, como eu tenho um grupo misto, então vou passar aqui uma explicaçãozinha da localização, só para conhecimento, para entendimento, porque quando a gente estiver conversando sobre pontos de chakra, a pessoa mais ou menos tem uma noção do que nós estamos falando. Mas nesse momento eu quis fazer um paralelo para que visse a relação do nosso sistema endócrino com o sistema, com os chakras, que são os centros energéticos. Ok? Então, vou passar aqui um videozinho só para quem... Para quem não... Deixa eu tirar aqui. Um momentinho. Uau! Então, vamos aqui. Os chakras absorvem e enviam a energia universal ao sistema nervoso, ao sangue e às glândulas endócrinas. Cada chakra possui uma cor conforme a cromoterapia. São 7 os chakras principais e estão alinhados no sentido vertical, da base do tronco até o topo da cabeça. De baixo para cima, são eles: primeiro chakra, básico; segundo chakra, umbilical; terceiro chakra, plexo solar; quarto chakra, cardíaco; quinto chakra, laríngeo; sexto chakra, frontal; e sétimo chakra, coronário. Os chakras são distribuídos em 2 blocos: os inferiores e os superiores, mediados pelo chakra cardíaco. Os chakras inferiores são o chakra básico, o chakra umbilical e o plexo solar. Os chakras superiores são chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e o chakra coronário. Muito bem. Eu quis mostrar esse vídeo com a localização dos chakras, como eu disse a princípio, para que nivelássemos o conhecimento aqui, que todos pudessem ter, quem é reikiano ou não, né, o entendimento
da localização desses pontos, que correspondem aí aos nossos pontos dos hormônios. Vou mostrar aqui como esses chakras, eles são posicionados da base da coluna até o topo, e eles têm um ponto de vórtice, eles têm um ponto de ligação com a coluna, frente e verso, exceto o básico e o coronário. Vou mostrar aqui como que, numa ilustração, eles funcionam. Vamos aqui ver se eu passar aqui. Opa. Vou compartilhar aqui essa minha tela. Vamos lá. Isso. Então, olha só como ocorre. Os chakras que nós falávamos há pouco, da base da coluna até o topo, e a curiosidade da ligação aqui com os hormônios, né? Então, nós temos aqui o chakra básico, na base da coluna, ele é para baixo, ele não tem uma correspondência lateral. Começa com o umbilical, que já você, das costas, então você energiza a frente e costa. Você está com dor nas costas, você pode impor as suas mãos aquecidas, como nós fizemos ontem, e colocar sobre elas, esses pontos, elas que eu falo. Aqui você encontra o plexo solar, que é a região do estômago, nos momentos de tensão, quando você se encontra um tanto com sentimentos nocivos, né? Já o cardíaco, que você pode usar tons verde e rosa para ativar, para energizar, mas sempre lembrando que aquecer as mãos, né? E colocar sobre aqueles pontos aqui, tanto nas costas como na frente, na altura do peito, aqui no caso do cardíaco. Então, você vai conseguir ativar esse ponto aqui, para resolver uma questão aqui normalmente ligada a sentimento. Aqui na garganta, então, que nós temos o laringo, você está vendo? Você tanto impõe suas mãos aquecidas no pescoço, nas costas aqui, como na frente. Você usa e aí você resolve aqui questões de comunicação sua. Às vezes você está engolindo muito sapo, então você aquece e energiza esse ponto. Ajuda muito a aclarar as ideias e comunicar melhor. E o da cabeça, nós temos aqui, tanto de cima, coronário, que ele também não tem uma correspondência, porque você capta a energia do universo por aqui. Pode captar por qualquer um desses pontos, mas estou falando do coronário. E você também, aqui no frontal, o terceiro olho, que chamam, você tem uma correspondência aqui. Quantas vezes você está com insônia e você põe a mão aquecida aqui, e aí, de repente, você tem uma calmaria e você, então, relaxa. Eu quero dizer que a terapia com o Reiki, ela é uma terapia que leva muito ao relaxamento. Então, conhecer esses pontos, esses centros energéticos que correspondem aos nossos pontos do sistema endócrino, é muito importante porque você passa a trabalhar esses pontos. Esses pontos também, materialmente, eles correspondem a situações de equilíbrio em situações das suas buscas. Esse aqui, o básico, ele é mais material, mais as buscas assim, mais material. Então, caminhar, fazer caminhada, se movimentar, sair da sua calmaria, sair e se movimentar, ajuda muito esse chakra. E assim,
A gente aqui não vai dar tempo, mas quem tiver interessado, depois eu vou abrir o programa Viva a Vida e nós vamos trabalhar, então, sessões que vão orientar como dinamizar cada um desses pontos para ganhar qualidade de vida, para ganhar mais satisfação na sua rotina e clareza para encontrar as soluções dos seus problemas. Por exemplo, esse ponto frontal, ele é muito importante para você buscar clareza, né, na solução dos seus problemas, da sua rotina, no seu dia a dia. Ok? Vou tirar esse... Espero que vocês estejam aí acompanhando e aproveitando, apesar de que a gente não tá vendo como que vocês estão se comportando, mas espero que vocês estejam aí aproveitando essas instruções e fazendo as relações dos pontos que cada um tem. Quem já conhece, fica até mais fácil, porque se for um reikiano, ele já sabe, se for nível 1, ele vai usar o Shokurei em cima desses pontos para energizar, para ativar. Se for um reikiano nível 2, ele tem mais uma outra ferramenta para trabalhar esses pontos, e inclusive o Ronchazé Shonin, ele vai trabalhar pontos além do físico, né? Ele vai transpor barreira. Mas como o nosso objetivo aqui não é uma formação para reikiano, mas é uma terapia usando as ferramentas, eu quis hoje que a gente abordasse essa questão dos chakras, dos centros energéticos que nós temos no nosso corpo e correspondente com o nosso sistema endócrino, como importância para que a gente saiba as linguagens do nosso corpo e como conversar com o nosso corpo, como dialogar, porque, como eu disse no início, nossas questões, elas estão para nós conversarmos com elas e acharmos as melhores soluções, de modo que, se você conhece, ninguém melhor do que você se conhece, e se você conhece uma forma de lidar com você mesmo, melhor ainda. Eu vou passar aqui, eu tinha também preparado que dentro dessa caminhada para esse processo evolutivo, que a gente vai saindo de uma situação mais básica até você chegar num ponto de ascender, né, para uma caminhada mais espiritual até, né? Então, eu vou passar aqui, lembrando que a nossa ferramenta terapêutica do Reiki, ela é a mente. A gente não vai conseguir muita coisa se a gente ficar só no entendimento da informação. Nós temos que processar essa informação e vivenciar no processo mental. Assim como a gente cria um ambiente para fazer, por exemplo, em meditação, né? Você cria um ambiente para meditar, então, no processo terapêutico do Reiki, você vai criar um ambiente mental. Você vai criar um espaço mental, e é dentro desse espaço que as coisas vão acontecer. Eu vou colocar aqui uma técnica para a gente fazer nesse momento, é importante. Gostaria que vocês não só tivessem como informação, mas que praticassem aqui comigo. Eu vou colocar, então, uma técnica para a gente vivenciar essa mente e pensamento, tá? O nosso pensamento, ele vai, né, nos roubando a cena, às vezes, mas eu vou passar aqui uma técnica para a gente trabalhar um pouco nela e vamos prosseguir. Vamos que vamos. Diante de você,
Imagine o universo diante de você. Esse universo simboliza a sua mente. Imagine as nuvens passando. Elas simbolizam os seus pensamentos. Agora imagine a sua vida. De maneira comparativa, a sua vida é a mente. Cabe tudo que você quiser viver dentro dela. O que está prendendo a sua vida? Os problemas ou suas preocupações são os seus pensamentos. Pensamentos por vezes turbulentos. Controle os seus pensamentos. Foque no movimento da respiração. Massageie com movimentos circulares o plexo solar, se o problema for raiva. Ou massageie o cardíaco, se o problema for angústia. Mas se for impaciência, massageie o frontal, sempre respirando. Relaxe a sua mente. Muito bem, eu quis passar esse videozinho que é a nossa técnica de hoje. Mesmo que vocês não tenham conseguido praticar assim na sua essência, mas eu quis passar para que a gente pudesse entender a relação dos chakras na nossa rotina. Então, essa técnica, ela está mostrando que para você relaxar, criar um espaço de relaxamento dentro da sua mente, e ao mesmo tempo, na sua relação com os problemas, os desafios que está vivendo, você vai percebendo onde que eles são fortes. É uma dor de cabeça, então é um problema físico, naquele momento, onde você vai relaxar. Aí ele sugere, vai para o frontal. Lá você vai massagear o frontal e você vai relaxar o frontal com a sua correspondência aqui, né? Olha só, a correspondência dele acaba sendo aqui. Então, você vai massageando e você vai criando a energia sua. Você vai, né, captando a sua energia com as mãos, as suas mãos vão captar, ainda que você não seja um reikiano. Mas você vai captar essa energia, e então você vai, se for um problema físico, uma preocupação, uma situação, uma insônia, você vai usar esses 2 pontos aqui e você vai massagear e você vai relaxe. Lembra que o relaxamento, a respiração, né, o relaxamento por meio da respiração, ele é associado na hora da aplicação, na hora de você estar se auto-aplicando. A energia que você tem, né, que você também captou. Se for, aí você pode, né, você engoliu muito sapo, você está muito tenso, você teve uns desencontros, né? Olha, você está mesmo com uma dor física, a garganta inflamada, enfim, você já vai trabalhar esse ponto aqui com a correspondência dele no pescoço aqui atrás. As questões de comunicação, você vai resolver aqui, né? Agora, os sentimentos tóxicos, eles são no estômago, na região do estômago, que lá nós vimos o chakra do plexo solar. Então, você vai trabalhar a região do estômago. Eu estou tentando aparecer aqui, né, frente, essa cama é pequena, mas vocês viram no desenho. Então, as suas mãos são benditas. Você vai captar, aquecer e vai trabalhar o seu poder mental de ver, de sentir aquela energia vindo para você, e naquele ponto que você está friccionando ali, você está relaxando.
terapia do Reiki, ela exige relaxamento. Sem o relaxamento, você não consegue avançar muito, você não consegue nem mesmo encontrar as saídas para as questões que incomodam. O relaxamento, utilizando nesses centros energéticos como aliados, né, ele vai facilitar o seu processo de crescimento e, principalmente, o processo evolutivo e as soluções. No programa Viva a Vida, que eu vou lançar, nós vamos trabalhar cada chakra, cada centro energético desse e a sua correspondência com a solução das questões, sejam materiais, sejam emocionais, sejam questões mentais, sejam questões espirituais. Cada pessoa, lá no programa que a gente vai lançar no final dessa imersão, ela vai trazer o seu desafio, e aí, então, nós vamos ter 10 sessões aí de acompanhamento e de crescimento pessoal, já num outro formato online, que não é esse de live, vai ser um formato mais dialógico, que será por meio do Zoom, que é online, mas é ao vivo, você vai falando, vai vendo, e também vai recebendo o Reiki à distância, que é a energia que vai ajudar a desbloquear esse centro energético que, porventura, esteja aí com a sua energia bloqueada, impedindo que você avance. É muito interessante a terapia com o Reiki, porque você não apenas desperta, como eu disse ontem, você desperta, você caminha e realiza. Porque ele vai ajudar a você a encontrar a sua capacidade, a aflorar a sua capacidade. Esse é o propósito, você tem que ser capaz de fazer e fazer. E com esse fazer, você acaba reconstruindo, ressignificando situações, construindo, então, aí uma nova história para a sua vida. Eu vou mostrar aqui, vamos lá. Alguém está querendo fazer algum comentário? Deixa eu olhar aqui. Ninguém está falando, mas olha, se alguém fizer algum comentário, eu vou enaltecer. É só escrever lá no chat, que aí eu já, então, a gente dá uma palavra, para ver se nossa conversa não fica só assim, não fica só assim, eu falando, muito centrado em mim, né? Mas deixa eu, então, compartilhar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão aí da mente e do pensamento. Já que o nosso processo terapêutico, ele é mente e pensamento, ele é principalmente a mente e o pensamento, vamos falar um pouquinho disso e... Espera lá, deixa eu captar aqui essa... Compartilhar aqui. Ele está pequenininho, mas a mente, o pensamento, ele é seu. Dentro dele você coloca tudo que você quiser. A mente é sua. Quando eu disse que o espaço terapêutico do Reiki, ele é a partir do espaço que você criar dentro da mente, é porque a nossa mente é ela que fabrica, é ela que deleta, é ela que remove arquivos. Na verdade, não remove arquivos, ela trata os arquivos das memórias e ela, então, vai curando. No momento em que uma memória pode ser um nervo exposto, o processo terapêutico do Reiki, ele vai tratando essa memória de modo que chega um momento que não é mais um nervo exposto, é algo que você convive e supera, porque outras memórias vão aparecendo e vão tomando um espaço
daquela memória que foi resolvida. Então, ele resolve, a terapia com o Reiki resolve essas questões das nossas dores, dos nossos acasos. Então, nessa viagem para o interior, para a nossa mente, é fundamental que a criação desse espaço terapêutico, desse espaço na mente exista para que a gente possa vivenciar as mudanças. As mudanças estão na mente. Ela processa todo o nosso procedimento cultural, porque ela é o ambiente. Dentro, explico, dentro desse nosso raciocínio de Reiki terapia. Então, é preciso, dentro desse raciocínio de terapia com Reiki, é preciso habituar a mente a lidar com situações. E é importante, porque esse é o processo que vai levar à transformação. Então, da mesma forma, eu disse há pouco, que nós criamos um ambiente para meditação, vamos criar um espaço de reflexão dentro da mente, para conversar com ela em cada situação e a partir de cada técnica que a gente viu, que vai energizar não só a frontal, o coronário, que são os chakras ali, né, ligados mais à cabeça, mas com outros chakras que vão ajudar, sobretudo o cardíaco, que é o chakra do amor, do coração, do sentimento, da transformação, e é ele que vai mediar todos os outros. A mente, ela é o espaço, mas o chakra que vai mediar a transformação é o cardíaco. São as emoções passando por transformações e curando as dores e os nervos que hoje, num determinado momento estão expostos, daqui a pouco já estão curados, sarados, né? Então é importante saber que a mente é o nosso centro de atenção, mas ela também tem suas armadilhas. Às vezes, ela nos leva a procrastinar, porque a mente ela trabalha muito no conforto. Então, as nossas técnicas na terapia com Reiki, elas vão provocar que a gente saia dessa zona de conforto, de tá bom assim, menor esforço, para avançar. Por quê? Porque se no início nós somos estimulados a despertar, no final nós temos que realizar. O processo tem que se fechar. Desperta e realiza, e passa pelo meio do caminho, que é toda uma preparação, capacitação, usa as ferramentas que a energização oferece, usa as ferramentas de treinamento que o coach oferece, mas o propósito é a transformação, é chegar do outro lado transformado com a nova história, aquilo que cada um vai construir dentro daquilo que é, como fica bom, como fica uma história de superação. Então, essas armadilhas que a mente nos proporciona, elas precisam de um processo educativo, e esse processo, ele vai estar em se submeter a manter uma disciplina diária. Ontem a gente falava que dentro da nossa terapia de Reiki, é importante que a pessoa use os princípios do Reiki. Ontem nós vimos, aqueles princípios que ontem nós falamos, se fosse aqui sessões reikianas que nós estivéssemos fazendo, né, como eu vou propor no programa Viva a Vida, então, nós vamos precisar, as pessoas têm que mudar a sua rotina, têm que mudar a sua disciplina, não é uma teoria, é uma prática. O Reiki terapia é uma prática. A gente não vai passar por ele e guardar no caderno. A gente vai passar por ele vivenciando. Então, aqueles princípios que a gente viu ontem, eles terão que ser praticados diariamente como uma nova rotina, uma nova prática e uma disciplina diária, que
porque aí você vai alcançando resultados, vai reeducando. O que parece simples, o que parece que não vai dar certo, que não resolve, mas você vai reeducando mentalmente e vai trazendo, buscando ali as soluções para alcançar os benefícios que você deseja alcançar. Ontem a gente fez aquela técnica com os princípios de colocar o pedido dentro da mão, a mão aquecida, e depois colocar no frontal, na testa, e imaginar essa solução. Sim, mas é uma imaginação que você, para que aconteça, você então vai transformando em rotina, vai vivendo aquela rotina. É como saber, por exemplo, que o chakra básico, ele é ativado quando você caminha, quando você, né, se desloca, se movimenta, ele é ativado, e então ele vai ajudar nas suas questões mais materiais. Da mesma forma, a mente, quando você vai fazer a sua rotina, quebrando ali a procrastinação da mente, você está gerando uma nova rotina, uma nova vida e devagarzinho uma nova história de superação. Eu gostaria de colocar agora para vocês, para nós, vou colocar aqui espera lá que deixa eu tirar esse momentinho, estou tirando aqui gostaria de colocar aqui para a gente vivenciar uma técnica sobre isso que nós estamos falando. Deixa eu tirar aqui. Ok? Eu volta e meia estou dando uma olhadinha aqui só para ver se alguém precisou fazer algum comentário que fosse, mas está todo mundo muito silencioso aí. Muito bem, então a gente está falando de um processo de evolução. Ora, bolas, aí você me pergunta, pô, mas eu já evoluí tudo que eu podia, já passei por uma atividade profissional, hoje eu já não estou mais ligada em necessidades básicas. Estou falando de maturidade emocional, maturidade mental, estou falando de galgar um espaço dentro dessa evolução para superar, é um caso de autossuperação, para você superar os desafios. No início, eu percebi que as pessoas trouxeram várias questões ligadas à espiritualidade, saúde, profissional, financeiro, familiar. Então, isso falando no panorama geral, e dentro desse panorama, especificamente, questões, né, ligadas a cada uma dessas áreas. E nós viemos de lá para cá dentro desse entendimento que primeiro você tem que se achar. E é como se você pegasse o seu problema e distanciasse de você, para depois juntar. Porque você precisa passar por todo esse rol de conhecimento interno. E, mais uma vez, eu digo, eu sei que muita gente aqui tem experiências com um monte de terapias, exatamente nesse processo evolutivo para conviver com situações diversas. Mas a terapia com o Reiki, por ser uma terapia que você está trabalhando com energias, ela é, assim, de uma fortaleza muito grande, porque você não só vai trabalhar o seu desafio, a sua dor, a sua enfermidade física, mental, emocional, espiritual, como vai aprender como lidar com ela e desmontar
esse nervo exposto, esse fio desencapado. Vamos fazer, então, aqui a nossa técnica sobre mente e pensamento. Antes de fazer essa técnica, eu queria que cada um preparasse o seu papel, se é que trouxe, ou então preparasse no seu pensamento o seu desafio, aquele que trouxe no primeiro dia. Lembra, nós estamos trabalhando com o mesmo ainda, tá? E fosse pensando exatamente nele, se colocasse mais uma vez diante dele, lembrando que eu energizei a caixa hoje. Não sei se vocês aí trabalharam aqui nessa caixa. Eu não vou abrir porque eu já fiz a energização de hoje. Aqui estão os nomes e os desafios de quem me forneceu. Em último caso, tem os nomes, os e-mails, as informações aqui do grupo que se inscreveu, até alguns nem estão, mas aqui já está. E essa caixa vai permanecer por todo o nosso período aqui de imersão, porque a proposta dessa imersão é que a gente trouxesse os nossos desafios e fosse trabalhar até o último dia. Amanhã nós vamos trabalhar com a reprogramação mental, que já é o fechamento, a parte final de como você vai lidar com suas situações, com seus desafios. Eu queria dizer que essa nossa imersão, ela é só uma degustação, na verdade, é só para mostrar que eu vou trazer o programa Viva a Vida e vou lançá-lo amanhã, para quem tiver interesse, e ele, então, vai ser uma terapia de 10 sessões, mas ele tem no Hotmart um espaço com uma série de material complementar, que são vídeos que traz todas as técnicas que nós vamos trabalhar, e nessas sessões, 10 sessões, nós vamos, então, pegar o problema de cada um, acompanhar individualmente e, às vezes, no coletivo, cada um na tentativa de ajudar. Essa terapia com o Reiki, ela é uma ajuda, porque o que você vai conseguir e a terapia vai se dar por satisfeita é quando você tiver atingido a sua transformação. É possível que você não transforme em 3 dias, né? Eu ia ficar muito feliz se alguém, né, conseguisse em 3 dias já dizer, pô, eureka. Mas eu tenho certeza que a chave vai virar nesses 3 dias e vocês vão sair daqui sabendo como é que vão se conduzir, aproveitando essa oportunidade aqui, porque eu sei que todos vocês aí têm suas histórias de como se conduzir, mas eu estou trazendo aqui mais uma ferramenta. Então, eu vou passar agora para o nosso videozinho final, e ela é uma técnica queria que fosse mesmo um relaxamento, queria que fosse mesmo um momento de vocês aí desabarem e a gente conseguir ter um proveito, ok? Essa técnica, ela vai trabalhar também ainda a mente e o pensamento. Eu trouxe essas duas porque eu quero enfatizar bem que todo o processo de transformação, ele precisa da mente e do pensamento. Sobretudo, a nossa terapia com o Reiki vai precisar muito. Impossível você mudar uma cultura se a sua mente, o seu pensamento não fabricar um jeito de você conviver com essa cultura. Então, essa nova cultura, cultura de superar obstáculos, cultura de enfrentar obstáculos, cultura de pular para outra banda, vai precisar que dentro da mente haja um espaço criado. E esse espaço aqui, vocês que vão criar. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Mente e pensamento. Muito bem, deixa eu pegar o arquivo.
Inspire pelo nariz. Muito bem. Então, nós vamos praticar essa técnica. Inspire pelo nariz e expire soprando pela boca por 3 vezes. Assim. Relaxe o corpo numa posição bem confortável. Tire um tempo para você. Imagine um lugar que gosta muito e foque na sensação de estar neste lugar. Qual é a sensação de estar neste lugar que você gosta tanto? Cores, toques, sopro do vento, pés na areia, mergulho na água, formas, cheiros, sons. Qual a sensação? Reconheça o espaço que está ao seu redor, sem se fixar em nada, somente observando, admirando, usufruindo e aprendendo o todo e sentindo-se uma pessoa muito bem. Nada para fazer, nenhum lugar para ir, apenas ficar neste lugar de refúgio. Perceba como está o seu corpo. Esse momento é só seu. Você está no seu lugar de refúgio. Imagine-se caminhando com os pés descalços, pisando na terra. Imagine o vento soprando sobre o seu corpo. Imagine os raios do sol descendo pelo seu corpo, do alto da cabeça até os pés, amolecendo e dissolvendo todas as tensões. Agora, imagine-se mergulhando numa água em temperatura bem agradável. Revigore todo o seu corpo. Perceba agora como o corpo e a mente se sentem após este momento de pausa só para você.